Olá, olá, mais uma vez nós estamos aqui, né, ao vivo, nesse momento tão importante para falar sobre o 18 de maio. Hoje a nossa convidada especial é a doutora Aline Pestana, lá da Bahia, e nós vamos estar interagindo aqui, onde ela vai falar, né, tudo sobre o ECA, o trabalho que ela vem trazendo. Eu vou chamar a doutora Aline, né, para que a gente possa aqui já nos conectar. Vamos lá, tia Aline, cadê você? Oi, Tia G, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor, que bom tê-la aqui conosco, fico muito feliz, estamos assim honrados, né, pela tua presença, aquilo que você vem trazendo para nós, esse conhecimento, esse trabalho que você tem aí tá na frente dessa militância, então é de muita importância, né, para a nossa vida, enquanto tias que trabalhamos com criança, também precisamos nos empoderar do assunto, não é? Então, eu fico muito Glórias a feliz, Deus. né? Você pode falar aí uma palavrinha, um oi, antes da gente começar, que é o tempo que o pessoal está Está entrando, né? entrando, né? Tia G, eu Sim, estou muito feliz em estar aqui nessa noite, né? Esse é um dos benefícios que a internet nos proporciona, graças a Deus, estamos em isolamento social, confinados, mas graças a Deus temos essa ferramenta tão é importante que é a verdade. internet. Você está aí do outro lado, né? Praticamente, eu aqui na Bahia, É e a gente verdade. está agora estamos unidas com um propósito que é defender a infância. E É junto a verdade. nós irão se unir outras pessoas, né, com o mesmo chamado ministerial, com o mesmo dom, a mesma vocação, o mesmo amor por criança, e unidos nessa campanha do 18 de maio, que nós acreditamos. Né? Estou muito feliz de estar aqui, me sinto muito honrada pelo convite, toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor. É verdade. Para quem está entrando aí na live, né? Para quem está aí conosco, nos assistindo, a tia Aline Pestana é ali da Bahia. E a tia Aline, ela está empenhada nesta grande militância, nesse grande trabalho, atuando aí na linha de frente, né, com um trabalho que você tem, né, em defesa da infância. Tem um trabalho muito bonito que trabalha com as crianças, mostrando aí um grande desempenho e aí na frente desta causa, que é uma causa muito nobre, né, que é das crianças. Tia Aline é advogada, fala com muita propriedade, né, dentro da sua área. Então, trazendo o ECA para nós aí, trazendo aí essa importância do ECA e do trabalho que você faz, eu acredito que vai esclarecer muita coisa para o nosso povo, esclarecer de forma, assim, maravilhosa. E lúdica também, né, que a gente trabalha muito Sim. lúdico, então é uma forma muito boa para nós, quanto sociedade, aprender um pouco mais com você, doutora, tia Aline, Obrigada, Tia G, pela oportunidade. e amiga, né, de coração. Fico muito feliz. Sim, sim, Então, nós. Aline, a gente começa assim, né, nesse momento que foi preparado para a gente, você vem falar para nós aqui da temática, que foi escolhido um tema para você falar dentro dele, né, que é a proteção integral no âmbito da criança e do adolescente, falando aí, né, esses 30 anos do ECA, que eu estava até vendo esses últimos dias, que agora, dia 13 de julho, o ECA completa 30 anos, né? E 30 então isso é anos. maravilhoso, então é maravilhoso. E o Faça Bonito tem o quê? 20 anos? Sim, 20 sim, anos, 20 anos que foi né? instituído, o 18 de Então, maio. sim. Então, assim, é maravilhoso. Então, os internautas que estão nos assistindo, né, que já estão conosco aí, preparem suas perguntas para fazer a pergunta. O momento é esse, é muito bom, é muito bom esclarecer. É, esse movimento que tem muitos que não entendem ainda, que não compreendem. Então, é de suma importância que os internautas venham a perguntar nesse momento para a gente, né? Esclarecer muitas coisas. Então, Aline, você fica à vontade, né, para começar a falar da sua temática, trazendo aí o ECA. Por falar do ECA, né, fale do seu projeto, que vem trazendo aí de forma lúdica para as crianças e para
até nós, né, do Ministério Infantil e também para a sociedade, o livro, a importância que você também fez um livro, não foi? Criou um Sim, livro, sim, gerou um livro, né, do ECA. Sim, quando eu divulguei o livro, eu falei isso, que meu filho tinha nascido, né? Porque a gente gera, né? Então, Nasceu no coração de Deus. Então, a gente Esse vai livro, ele nasceu no coração de Deus quando eu comecei a me apaixonar por essa temática de direito da criança e do adolescente. Eu já trabalho com o Ministério Infantil há alguns anos. A gente tem um trabalho na Igreja da Criança há mais ou menos 6 anos. E eu tive a oportunidade no Pescador de Crianças de 2018 em unir a minha profissão no meio secular com o meu ministério, falando sobre a vulnerabilidade da criança e os direitos violados. E eu senti a dificuldade, primeiro, de um material que tivesse uma linguagem acessível, né? Que não tivesse um linguajar jurídico cansativo, que é o linguajar da advocacia. E eu também senti dificuldade, eu verifiquei dificuldade nas pessoas com relação a conhecer o estatuto e saber por que precisaria conhecer o estatuto trabalhando com o Ministério Infantil, por exemplo, né, nas igrejas. Então, Deus colocou no meu coração que elaborasse um material com a linguagem simples, descomplicada, bem colorido, né, de uma forma, como você falou, lúdica, que pudesse ser usado, inclusive, nas igrejas, na escola bíblica, ou para as professoras também do meio secular, para conselheiros tutelares, aqueles que estavam querendo ingressar também, entrar num conselho tutelar, enfim, para todo mundo que trabalhasse com criança entender a importância do estatuto de uma forma clara, né, e simples. E aí Deus me deu o guia prático conhecendo o ECA. Ai, que lindo. Manual, e ele tem mais ou menos 70 páginas, colorido, todo ilustrado também. Cada capítulo dele é de uma cor, para diferenciar o assunto que vai estar tratando. E eu começo falando por que a gente deve conhecer o ECA, qual o caminho que foi percorrido até o ECA surgir no Brasil, o que são direitos fundamentais da criança e do adolescente, quais são as medidas de proteção, medidas socioeducativas, o que é o Conselho Tutelar, como é que funciona o Conselho Tutelar. Eu peguei os pontos mais importantes do Estatuto e coloquei aqui no Guia Prático Conhecendo o ECA. Deus tem levado esse livro para muitos lugares do Brasil todo, para a glória dele. Tem esse formato impresso, que eu envio pelos correios, e o formato digital, que eu envio por e-mail, que é o e-book. E é para a glória de Deus. Esse como trabalho é que, para a glória de Deus. Repita aí, Aline, como é que a pessoa, por exemplo, quer adquirir o livro, como é que ela tem que fazer? Olha, por exemplo, a pessoa quer adquirir... eu divulgo nas minhas redes sociais, no WhatsApp, no Instagram, da página oficial do Em Defesa da Infância. E eu passo ou um boleto bancário, ou os dados bancários, a pessoa faz o depósito e eu envio pelo correio, pego o nome completo e endereço, tá? Ele não está disponível em nenhum site. É esse contato mesmo, ou pela rede social ou pelo WhatsApp. No e-book também a pessoa faz a transferência ou paga por boleto bancário e eu envio para o e-mail no mesmo dia o e-book. Então, pronto. A gente depois vai deixar o seu contato, o Instagram, a forma como chegar até você, para que as pessoas possam conseguir esse material tão valioso que serve de bom assim para nossas vidas, né? Muito bom. É uma forma muito lúdica e uma forma que a gente pode entender melhor. A tia Aline, eu acredito que ela vai voltar, ela saiu, mas tia Aline, se estiver me ouvindo, você entra novamente aí, né? Voltei, consegui. E ela está voltando. Então, tia Aline, a gente vai falar um pouco dessa doutrina, né, da proteção integral e dos princípios norteados do direito da infância e da juventude. E a gente vem falando aí dentro dessa sua temática aí, e vamos ver o que Deus preparou para nós nesta noite. Então, está com você, eu vou desligar meu microfone, e depois a gente vai interagindo com as perguntas dos internautas, né? Já está conosco algumas pessoas, tio Grandão tem me falado aqui, a Giovana está conosco, né? Eita, já está beijo, a Isídia, lá de São Paulo, algumas pessoas já estão conosco. Então, a gente fica muito feliz nesse momento, porque é um momento preparado que é para a gente poder, assim, aprender o máximo, né? Exato. E massificar cada vez mais essa causa em prol das nossas crianças. Então, eu vou desligar meu microfone, aí você tá com você, e aí depois a gente interage, tá bom?
Certo, Tia G. Tá, eu vou tentar resumir bastante, porque Sim. é um tema bem complexo, né? Tem muitas vertentes, muitos pontos importantes para destacar, mas eu quero trazer o mais importante para nossa conversa nessa noite, tá? Primeiro, eu Ok. quero começar dizendo que o Estatuto da Criança e do Adolescente é uma lei, né? Ele foi instituído por uma lei, que é essa lei que você mencionou, que é a 8.069, de 1990, e que vai estar completando agora, dia 13 de julho, 30 anos, tá? Apesar dessa idade, não é avançada, mas um tempo considerável, 3 décadas, né, de estatuto, da existência do estatuto, o que a gente percebe é que todos os dias, crianças, milhares de crianças têm ainda os seus direitos violados, né? E por que essas crianças têm os seus direitos violados? Primeiro, porque muitos desconhecem a existência, apesar de 30 anos, pessoas desconhecem que existe um estatuto voltado para a criança e para o adolescente. Segundo ponto, os que sabem que existe o estatuto desconhecem o que é o estatuto, o que é que tem dentro do estatuto, qual a importância do estatuto, né? E um terceiro ponto são que muitos que trabalham com crianças desconhecem a importância de aplicar e de buscar a aplicação do estatuto. Eu tenho uma historinha rápida que eu quero passar para vocês, que eu quero contar para vocês tentarem, a gente fazer tipo uma parábola, vou falar tipo uma parábola para vocês tentarem, para tentar fazer com que vocês entendam a importância do estatuto para quem ama criança e para quem trabalha com criança. É uma historinha que diz que uma senhora, ela passou muitos anos da sua vida, ela não tinha família, e ela passou muitos anos da sua vida cuidando de um rapaz. E esse rapaz, ele foi bem sucedido, ganhou muito dinheiro, ficou muito rico, e quando ele já estava próximo de morrer, ele descobriu que tinha uma doença, estado terminal, ele gostava muito dessa senhora, e ele entregou um papel para essa senhora, escrito com algo escrito dentro desse papel. E essa senhora gostava tanto dele, mas ela não sabia ler. Ela não sabia ler. E ela pegou aquele papel com todo o amor, não sabia o que tinha escrito, colocou em um quadro e pendurou na cabeceira da cama. E ela viveu muitos anos depois que ele morreu, ela foi dispensada porque ela não tinha família e trabalhava para ele. E ela ficou muitos anos, passou necessidades durante a sua vida. E quando ela já estava já na beira da morte, um médico sentou na beira da cama dela para escutá-la e perguntou o que é esse quadro? Aí ela falou, esse é algo que uma pessoa muito querida, que eu amava, deixou para mim de herança, e eu guardo com muito carinho. E ele disse, o que é que tem escrito? Ela disse, eu não sei o que tem escrito, eu sei que foi ele que me entregou, e eu coloquei nesse quadro para não perder e guardei em cima. E quando esse médico pegou esse papel e leu, ele tinha deixado metade de todos os seus bens para essa senhora. E ela passou a vida toda passando necessidades, privações, porque ela não sabia a lei, não viu o poder e a riqueza e o direito que ela tinha adquirido através daquele papel. Né? Assim também a gente pode comparar nós que amamos e trabalhamos com crianças, que sentimos aquela angústia quando vendo crianças com merendas escolares de pior qualidade ou sem merenda escolar, criança com educação precária, crianças sem área de lazer, crianças na porta dos hospitais sem ter um hospital especializado pediátrico para crianças, né? Crianças sofrendo privações, tendo um governo tão rico como o nosso, porque nós temos recursos. Tá? Então, o conhecimento do estatuto nos leva a abrir uma visão de que crianças hoje, graças ao estatuto, são sujeitos de direitos. Quando a gente fala que alguém é sujeito de um direito, isso significa dizer que eu tenho um direito e alguém tem um dever de garantir esse direito. E a Constituição Federal, né, que é a nossa lei maior, que é a lei que está no topo do nosso sistema jurídico, do nosso país, diz que 3 pessoas, 3 entes, devem garantir os direitos da criança e do adolescente. Em primeiro lugar, a família, né, a família está com a primazia de garantir, de proteger os direitos da criança e do adolescente. A sociedade no meio e o Estado, que é o poder público. Então, nós, como professores, como líderes de Ministério Infantil, como tias, como professores de educação infantil, de ensino fundamental, educadores do meio secular mesmo, pessoas que trabalham com criança por amor, por chamado, por afinidade, precisam entender que o Estatuto é uma ferramenta que está à nossa disposição para brigar pelos direitos da criança e do adolescente.
né, de chegar em uma administração pública, em um órgão, e requerer alguma coisa com base em um direito que está garantido. Não estamos pedindo favor, pessoas às vezes pedem favor, né, ao prefeito, ao chefe do executivo, aos vereadores, achando que está pedindo favor. Não é direito, nós já temos garantido, através do estatuto, todos esses direitos. Inclusive, os gestores podem responder por improbidade administrativa, desvio de recurso, quando a gente entender que eles estão descumprindo uma lei que vai beneficiar as nossas crianças, né? Então, para mim, o alimento mais importante é a palavra de Deus, que é um papel relevante que a igreja tem feito, né? A criança é corpo, alma e espírito, precisa do alimento espiritual, mas nós não estamos falando de substituir jamais a palavra de Deus por conhecer um estatuto, não. Você tem uma ferramenta ao seu dispor, que vai garantir que aquela criança sua, além de estar salva, conhecer o plano de salvação, encontrar a salvação, ela também vai ter os seus direitos, porque você quer que uma criança seja salva, encontre a palavra do Senhor e depois padeça de fome, de necessidades, que fique fora da escola, porque aí começa aquele ciclo, né? Ela está fora da escola, ela vai começar a usar drogas, ela vai começar a roubar, ela vai começar a cometer atos infracionais por conta do contexto, que ninguém quer viver privações. Então, nós precisamos usar as duas coisas, unir, né, em primeiro lugar, o nosso chamado, que é o ministério, e segundo, usar as armas necessárias para atuar em defesa da infância. E quando você vem e traz esse tema, proteção integral, eu já falei um pouquinho dele aqui, sem dizer que falei dele, quando eu falei que a Constituição Federal, no artigo 227, diz que é dever da família, da sociedade, do Estado, garantir todos os direitos da criança e do adolescente, todos os direitos fundamentais. O que são direitos fundamentais? São aqueles que são imprescindíveis, necessários, para que uma criança se desenvolva, cresça com segurança, com saúde. São direitos fundamentais, ou seja, são indispensáveis. Não se pode deixar uma criança viver sem esses direitos, mas vivem, porque as pessoas desconhecem que elas têm esse direito. Então, esse artigo 227 da Constituição Federal, ele que consagrou essa doutrina chamada proteção integral no Brasil. A gente não sabe, mas o Estatuto tem 30 anos, e antes do Estatuto, as crianças não eram reconhecidas como sujeitos de direitos. Quem era criança não tinha direito nenhum. As crianças também não eram vistas como pessoas em desenvolvimento, ou seja, pessoas que precisam de um olhar especial, de um olhar cuidadoso, de um olhar diferenciado do poder público, da família, do Estado, não eram consideradas, e as crianças também não tinham prioridade absoluta. E tudo isso é o amparo da doutrina da proteção integral, que está na nossa lei maior do nosso país. E foi no Brasil que surgiu? Não. Foi no cenário internacional, depois de um longo processo de lutas, pessoas que se movimentaram, brigaram, participaram de convenções, né, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, falou um pouquinho de criança, depois alguém chamou a atenção, vamos fazer uma só para criança, e fizeram a Declaração Universal dos Direitos da Criança, tá? E aí, depois que veio que foi surgindo no cenário internacional, é que o Brasil abraçou essa doutrina em 88, que é esse artigo 227, você pode ler depois, achar no Google, da Constituição Federal. Esse artigo foi que deu amparo para surgir o Estatuto, que foi em 1990. Então, 2 anos depois da Constituição, que é a lei maior, abraçar a proteção integral, sentiu-se a necessidade de elaborar uma lei específica para falar de tudo isso. Né? E o ECA, ele tem 267 artigos. O ECA fala de proteção, fala de prevenção, fala dos direitos fundamentais, como eu disse, diz quais são cada direito. O ECA traz as medidas socioeducativas que vão ser aplicadas para aqueles adolescentes que cometerem um ato infracional, né? Que é alguma conduta que seja prevista como crime na lei. Adolescente e criança não cometem crime, cometem ato infracional, então está previsto no Estatuto. Aquela questão da guarda, a criança vai sair de uma família, vai para outra, está no Estatuto. Então, o Estatuto, ela traz toda a parte jurídica necessária para o desenvolvimento, proteção e prevenção contra todo tipo de abuso, negligência de crianças e adolescentes. Então, o que a gente pode considerar como de importante no Estatuto? Antes, por exemplo, no cenário criminal, crianças que cometiam um ato infracional, que na verdade antes cometia crime, elas iam para uma cela igual um adulto. Então, elas ficavam dentro de celas misturadas, crianças e adultos. Inclusive,
Um dos casos que instituiu a maioridade penal no Brasil, que eu falo sempre, está no meu livro também, você pode achar na internet, foi o caso do menino Bernardino, né, que ele jogou tinta em um cliente que não pagou, e Bernardino foi jogado numa cela com 20 adultos, foi abusado, violentado, quase morto, jogado para fora da cela. Então, aí que começaram a olhar, não, crianças e adolescentes, elas são pessoas em desenvolvimento, elas são diferentes de adultos. Olha só, tem 30 anos que a gente tem essa visão. E mesmo assim, pessoas ainda não conseguem entender a importância de uma visão consagrada em uma lei, né, desse tratamento diferenciado. Então, tem essa questão da maioridade penal, que muitos questionam, muitos acham que a redução vai resolver, e por isso tem raiva do estatuto, mas o estatuto não está ligado só à maioridade penal, a esse tipo de coisa, não, o estatuto está para garantir, inclusive, que os próximos cidadãos do futuro, né, tenham uma base para viver em sociedade. Se a gente descobre essa base, a gente acaba sofrendo consequências na fase adulta, né? Tem uma sociedade cheia com alto índice de criminalidade, né? Uma sociedade com alto índice de violência. Por quê? Porque não cuidou, não olhou para as crianças. Inclusive, no Brasil, além do estatuto, nós temos também uma lei chamada Lei da Primeira Infância. Essa lei, ela fala que o Estado deve investir em políticas públicas dos 0 aos 6 anos, que é a fase mais importante do desenvolvimento da infância, a fase de formação do caráter. Então, olha só a importância de se investir em criança, de se acreditar em criança, de se proteger em criança. Né? Então, o Estatuto vem para isso, para mudar essa cultura. Outro ponto que eu posso destacar com relação à chegada do estatuto, crianças indesejadas, fruto de adultério, né? Elas eram deixadas nas ruas, abandonadas nas ruas, e isso não era considerado crime, os pais não respondiam. Por quê? Porque criança não tinha direito. Então, se não fosse desejada, poderia ser deixada nas ruas. Às vezes, animais comiam, às vezes, os missionários da Santa Casa de Misericórdia acolhiam aquela criança. Tem também um tema importante, você pode pesquisar sobre a roda dos esportes, as pessoas abandonavam as crianças nessa roda. Isso por quê? Porque não existia o estatuto. E hoje nós temos uma lei que garante que 3 entes, família, sociedade e Estado, devem garantir, devem amparar essa parcela da sociedade. Tá? E, para finalizar, nessa questão da importância de conhecer o Estatuto, de brigar pela efetivação do Estatuto, nós temos a prioridade absoluta, né, que é um dos amparos da doutrina da proteção integral. Essa prioridade absoluta, que está prevista no Estatuto, que crianças têm prioridade absoluta graças ao Estatuto, ela, por exemplo, ela se desdobra em 3 pontos. Eu vou passar para vocês aqui agora para ler bem o teor do artigo que fala sobre a prioridade absoluta, que é o artigo 4º do Estatuto. Ele diz que essa prioridade, ela inclui a primazia, ou seja, a preferência de receber proteção e socorro em qualquer circunstância. Então, às vezes, você está dentro de um hospital, uma criança chega passando mal, e você não sabe o que fazer, tem pessoas na frente. Se você conhecer o Estatuto, você sabe que aquela criança tem preferência no atendimento, no socorro, naquela unidade de saúde. Então, você vai brigar e vai dizer, na lei está previsto que ela tem prioridade de atendimento, tem preferência do que qualquer outro adulto que esteja ali. Então, tem que largar tudo para atender aquela criança. E muitas unidades de saúde descobrem isso. Tá? Então, você, como conhecedor, como defensor de direitos de criança e adolescente, vai ficar com a antena ligada para brigar por isso. Tá? Outro ponto da prioridade absoluta é que qualquer serviço público de relevância, vacina, entrega de cesta básica, ou que seja, serviço público de relevância, criança também tem que estar na frente. Ela tem preferência. Não tem que colocar uma fila só para criança, ou atender primeiro as crianças, depois o que sobrar para adulto. Criança tem primazia nisso, na preferência dos serviços públicos. Outra coisa, o gestor da sua cidade, quando elabora, se reúne na Câmara dos Vereadores, todo mundo, para elaborar políticas públicas. Sabe quem tem preferência para as primeiras políticas públicas que têm que ser elaboradas? Crianças e adolescentes. Então, primeiro, eles têm que sentar e discutir o que é que a gente vai fazer para as crianças da nossa cidade. Vamos colocar aqui uma área de lazer, um centro esportivo, né? Porque está na lei dizendo que elas têm preferência na formulação de políticas
públicas, mas ó, vários gestores descumprem, ninguém denuncia no Ministério Público, ninguém denuncia em canal de denúncia nenhum, e eles continuam colocando outras políticas públicas na frente, criança vai ficando sem uma atividade extracurricular, sem uma aula de dança, sem uma aula de inglês, porque descumprem isso, tá? E o último ponto da prioridade absoluta que está nesse artigo 4º do ECA é a destinação privilegiada de recursos públicos para criança e adolescente. Ou seja, tem que ter recurso, tem que ter um fundo no município de recursos para criança e adolescente, para investir nessa parcela da sociedade. O gestor que descumpre isso, ele está agindo com improbidade administrativa, ele está violando a lei. Essa é a importância de a gente conhecer o estatuto. A gente, além de fazer um trabalho espiritual, a gente brigar no nosso município, se levantar, fazer parte dos conselhos que tem no município, Conselho Municipal da Criança e Adolescente, Conselho de Merenda Escolar, começar a fiscalizar e ficar de olho nesses gestores. Aline, olhando esse artigo 4 que você colocou para nós, né, que o dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar como absoluta propriedade e afetivação dos direitos e deveres, tem ali o valor da vida, a saúde, a alimentação, o esporte, que você falou, né, o lazer, a profissionalização, né, a cultura também, a dignidade, o respeito, a liberdade, né, a convivência familiar e comunitária. Então, eu fico observando essa lei, né, ela visa garantir, então, que todas as crianças e adolescentes sejam tratadas como pessoas que precisam de muita atenção, não é isso? De muita atenção. Independente de cor, independente de etnia, de religião ou classe social. Exatamente. Não é isso? Você destacou um ponto importante, porque antes do estatuto, inclusive, surgiram algumas legislações, né, que antecederam o estatuto, como, por exemplo, o Código de Menores, e esse Código de Menores, ele era voltado para a proteção daquele menor, apenas daquele menor infrator, aquele menor que dava trabalho para o Estado, né, que delinquia, como eles usavam o termo, né, que cometia crimes. Não existia esse código para amparar só aquela criança, aquele adolescente que estava em conflito com a lei. Mas hoje não, hoje o estatuto abarca toda e qualquer criança. Né? No nosso país, dentro do nosso país, o estatuto abraça qualquer um no direito de brigar pela efetivação. Entendi. Aline, chegou uma pergunta de um internauta aqui para a gente, que ela faz o seguinte: o que vocês estão fazendo para a proteção das crianças e adolescentes em meio a essa pandemia? Bem, o que a gente pode fazer hoje, né, como líderes de Ministério Infantil, como pessoas que estão à frente de ministérios, em redes sociais, falando, é prevenção, alertar os pais, né? Eu fiz uma live ontem, inclusive, alertando os pais, no controle parental das redes sociais, da mídia, dos celulares, dos tablets, né? Isso a gente pode fazer um trabalho hoje preventivo, né? E capacitar as pessoas, demonstrar quais são os canais de denúncia, porque hoje sair do local que a gente, por conta do isolamento, fica um pouco complicado. E a gente exerce esse trabalho hoje na Igreja da Criança, na nossa comunidade, né, de estar atento ali com as crianças que estão ao nosso redor. Cada um no seu espaço, na sua comunidade, pode assumir esse papel de proteção. Hoje, a gente está fazendo mais um trabalho de despertamento através das redes sociais, de live, de publicação, alertando quem? A família, porque, como eu disse no início, a família tem a primazia, a família tem a obrigação, a primeira obrigação é na família. Então, o que a gente faz de família? Se atente, proteja a sua criança. Mas quando a família falha, como sociedade, nós vamos entrar, agir, denunciar, indicar os órgãos, né, o sistema de garantia de direito. Existe um sistema de garantia de direito, né, previsto em lei, e na prática também existe, funciona, que são os CRAs, que são Centros de Referência em Assistência Social. Aí tem QG, tem CRAs aí com vocês? Sim. O CREAS, que é o Centro de Referência Especializada, já quando ocorreu a violação do direito, né, essa criança, esse adolescente pode ser encaminhado para o CREAS, o próprio Conselho Tutelar, enfim, então tem órgãos que estão à disposição para receber essas crianças. Então, fora da pandemia, a gente consegue atuar mais, ouvir, encaminhar, né, mas agora, nesse momento,
a gente está mais num trabalho de conscientização. E a gente observa que nesse período o abuso ele tem aumentado, porque a criança hoje, ela está nesse momento, né, eu digo assim, muito próximo, nessa quarentena, ela está ali dentro, e a pessoa, o abusador, ele está ali também, né, essa criança pede socorro, e ela tem uma dificuldade de ligar, de sair, principalmente porque esse período agora, os celulares estão todos ocupados, quase a criança não pega, a não ser que ela tenha o dela, né? Então, há uma dificuldade muito grande nesse período. Porém, nós temos os meios, né, que a gente pode, assim, orientar as crianças como que deve fazer, como você falou, né? Através de lives, através de informações. Capacitar os pais. A gente tem duas vertentes dessa questão da quarentena, dois riscos, né, na verdade. O primeiro são os abusos físicos, porque o abuso sexual, ele ocorre não só com contato físico, mas também através da mídia, né, da internet, que também é virtual, existe o abuso sexual virtual. Então, a gente tem dois problemas. Um, daquela criança que está confinada dentro da residência, e que aquele abusador reside com ela, porque, de acordo com as estatísticas do Ministério da Saúde, do Ministério dos Direitos Humanos, entre 70% e 80% dos abusos ocorrem no ambiente familiar, dentro de casa, né? Pode ser ou familiar, ou pode ser alguém próximo que resida na residência, que tem acesso fácil à residência daquela criança ou daquele adolescente. Então, tem aquela criança que está ali confinada, né, que, infelizmente, passa agora o dia todo dentro de casa, e aquele abusador já convivia ali, e ele pode estar, o abuso está sendo reiterado, ou começou a acontecer na quarentena por conta de estresse, todo mundo dentro da mesma casa, né, e aí vai surgindo todo tipo de violação, física, sexual, psicológica também. Outro ponto, que esses que estão livres dessa situação, desse abuso real, daquele abusador que convive dentro do ambiente familiar, são as redes sociais, os abusadores online, né? São termos que a gente usa como safety, grooming, que são mensagens de conteúdo pornográficos que são transmitidas na internet, né? E o grooming são aqueles abusadores que começam uma conversa através das redes sociais, ganha uma amizade, tem um perfil falso, e depois ele consegue se encontrar com aquela vítima para abusar dela sexualmente, ou explorar dela sexualmente, como consegue conquistar a vítima para a vítima enviar fotos em roupa, posições ou vídeos, e nesses vídeos eles usam para divulgar nos canais de pornografia infantil e adquirem lucro com isso. Então, temos essas duas vertentes de perigo, né, que os pais precisam alertar. Primeiro, aqueles que não têm abusadores em casa, mas têm um acesso livre ao celular, os pais precisam exercer o controle dos celulares, tablets e dos computadores. Para isso, existem aplicativos de segurança dos mais diversos nos canais de Play Store, Google Play, nesses que baixam o aplicativo, que você consegue instalar no seu celular, no celular do seu filho, ou no tablet, ou no computador. E esses aplicativos, eles dizem onde seus filhos estão, no caso, quando for de uma situação de quarentena, mas eles falam todos os sites que foram acessados. Quando tentam acessar algum site com conteúdo pornográfico, a maioria dos aplicativos consegue bloquear e o seu filho não consegue abrir esse site, né? As conversas e mensagens de textos e mídias trocadas, como fotos e vídeos, também são enviadas para os pais, tanto que as crianças recebem, quanto que as crianças enviam. Então, assim, o pai não tem como se furtar hoje de entregar um aparelho celular para uma criança. Muitos estão tendo, inclusive, aula online. Então, não tem como dizer, você não vai mais usar o celular. Não, vai usar o celular com controle. Essa é a obrigação dos pais, pela lei. Né? Tem uma lei também de 2014, depois eu vou passar o número para vocês, que fala que os pais devem baixar esses aplicativos de controle parental para evitar que esses conteúdos cheguem aos seus filhos ou que eles sejam, inclusive, abusados sexualmente pela internet. Tá? Então, e o outro ponto para aqueles que têm abusadores em casa, são aqueles pais que se realmente se preocupam com isso, a manter um diálogo aberto, informar para a criança, explicar para a criança a importância do seu corpo é a sua casa. Várias tias estão fazendo muitos trabalhos lindos, com vídeos, com historinha. Você não tem jeito para falar disso, não se preocupa, bota um vídeo de uma tia que fala sobre isso, a Caroline Vargas, a Mara Melnick,
contando uma história de proteção do corpo, e fala, o corpo é sua casinha, existem partes íntimas, existem carinhos que causam medo, explicar para a criança proteger, porque quando ele não estiver vendo, a criança vai saber se proteger, né? Então, os pais têm que proteger das duas formas, contra o abusador presencial e principalmente nas redes sociais também, Tia Gê. Ok. Tia Aline, abaixe só um pouquinho o volume do seu som, só mais um pouquinho. Né, tá dando microfonia, só mais um pouquinho. Achei. Ok, pronto. É muito bom essa orientação, esse controle que os pais têm, né, desse aplicativo, dessa forma, assim ele vai estar mais consciente do que os filhos estão vendo, e é muito bom mesmo para esse período, e depois, pós-pandemia, também continua, então fica maravilhoso, né? Então, a gente pode observar que quando você trouxe para a gente, né, das violências, a violência física, a psicológica, né, porque tem violência que não é só o coito, mas tem também a psicológica, tem a alienação parental também, que é muito forte, né, nesse período agora que nós estamos todos dentro dos seus lares, né, e também tem o abuso sexual e a exploração sexual. Então, a gente observa que tem aí coisas... muita coisa para que a gente possa saber e ficar sabendo um pouquinho dessa parte, para que a gente possa ajudar os pequeninos, né? Ajudar os pequeninos. Também tem a violência institucional também, né? Que eu estava assistindo uma live, tia, que quando uma criança estava na frente de um juiz, e ali houve uma omissão de primeira mão da verdade, o juiz falou uma coisa muito forte para aquela criança, que ela deveria ficar presa com todos os presos para ser estuprada. Então, quando eu olhei essa live, eu não olhei para isso, quando eu olhei para essa live, né, eu fiquei assim, poxa, a gente observa de todos os lados. Aí foi ali que eu fui entender o que era, né, a violência institucional também. Aquele juiz foi até afastado, na live disse o local, disse que ele foi afastado e foi resolvida aquela situação. São questões assim que às vezes nos confrontam, né? Sim, porém, está ali também, quer dizer, nós temos que ali colocar a balança igualando um todo para que a gente possa olhar por todos os lados, não é, tia? Sim, e por isso é importante a prevenção, porque a prevenção a gente evita que a criança passe por todo esse tipo de situação. Uma criança abusada hoje, às vezes ela é ouvida mais de 4 vezes, em vários órgãos diferentes. Ela começa a contar aquela história para uma pessoa, depois na segunda vez, na terceira, às vezes ela não consegue ser fiel aos fatos e começa a criar coisas. E aí ela faz depoimento na delegacia, ela faz no conselho tutelar, depois ela faz no Ministério Público, depois ela faz diante do juiz. Isso revitimiza a criança. Nós temos, inclusive, uma lei para garantir que a criança seja ouvida apenas uma vez, né? Em um ambiente preparado para isso. Então, o ideal é que a gente não chegue nesse ponto de ter que estudar para a fase pós-venção, né? Depois do abuso. O ideal é que a gente bata mesmo essa campanha de 18 de maio. Muitos não acreditam e falam, uma campanha só em maio, e depois, não. A campanha é para despertar pessoas para agir o ano todo na proteção da criança e do adolescente. Né? Então, é importante destacar, agora aproveitar que os olhos estão na internet, nas redes sociais, e mesmo falar sobre o 18 de maio, falar sobre os canais de denúncia, e principalmente a igreja agora tem um papel muito importante, que é a prevenção, né? Contar histórias, falar do corpo, demonstrar, ajudar pais que têm pavor de falar de sexualidade, acha que vai desenvolver, educação sexual vai desenvolver a sexualidade na criança, não sabe nem por onde começar, tem vergonha, acha um tabu, e a gente está aqui para ajudar isso, a prevenir, porque depois, os traumas são muito grandes. Olha aí, um juiz, né, cometendo uma violência dessa institucional com criança, com adolescente, isso é terrível. Então, o melhor é que a gente previna, que não chegue nesse nível, né? E você tocou no ponto importante, a violência sexual, ela tem uma definição legal, né, que é, inclusive, nessa lei que eu falei da equipe especializada e depoimento especial. Essa lei é a Lei 13.431, de 2017. Essa lei, ela define o que é violência sexual. E só a título de conhecimento, para as pessoas que estão nos assistindo nesse momento, a violência sexual, ela tem três
ela tem três espécies de violência sexual, que é o abuso sexual, para não confundir. Então, a violência é um gênero, e as espécies são abuso sexual, exploração sexual e tráfico de pessoas. Essa definição, ela está na legislação, que engloba esses 3 pontos. Qual a diferença do abuso para exploração sexual? O abuso sexual, ele não está vinculado a uma remuneração, a uma troca de algum benefício. A exploração sexual já está vinculada a uma remuneração. Pessoas que divulgam conteúdos, que abusam de crianças para que consigam algo em troca, ou valores, né, ou favores, enfim, tem alguma remuneração. Essa é a diferença do abuso para a exploração sexual. E tem o tráfico de pessoas também, que são aqueles que aliciam crianças, que transportam crianças dentro do território e fora do território, com essa intenção de satisfazer o mercado sexual, né, pornografia infantil, enviar crianças para prostituição em outros países. Então, a violência sexual engloba esses 3 itens. Então, são coisas diferentes. Abuso é uma coisa, exploração é outra e tráfico é outra. Verdade. E aqui nós estamos próximo de fronteiras, Oiapoque e Guiana Francesa, né? E por falar de fronteira, chegou aqui comigo uma pergunta. E essa pergunta, ela está escrita assim: como vocês estão tratando as crianças indígenas nesse momento tão difícil que estamos vivendo? Jane Ornelas traz essa pergunta para nós. Tia G, você sabe responder essa pergunta, porque eu realmente, aqui na Bahia, para mim, ainda não tive oportunidade de... Você até me despertou, já vi a Damares falando muito sobre isso, né? Que a Damares tem uma boa... Fala muito. Eu acredito que eu acredito que é os mesmos direitos, né? O ECA, ele dá o direito, não sei como é que é dentro da aldeia indígena, mas eu acredito que são os mesmos direitos. Criança é criança, independente de etnia, de cor, raça, nação. Né? Então, eu acredito que as mesmas normas, seguranças, leis, regem as nossas crianças, regem todos os brasileirinhos também. Acredito eu que é dentro desse quadro que as nossas crianças se encontram, indígenas ou não. Realmente, a doutora Damares, ela fala muito sobre isso. Né? Isso. Mas é até importante porque a gente observa e para ver que as nossas crianças indígenas, aqui temos muitas crianças indígenas, né? A gente precisa também nos empoderar desses assuntos também para que a gente possa, né, trazer aí uma vertente linda e maravilhosa para eles. Criança, outra pergunta. Quando é que a criança ela é considerada criança, né? Chegou uma pergunta aqui. No artigo 2, considera-se criança para efeito dessa lei a pessoa até 12 anos de idade incompletos, que vai de 0 a 12. Isso, completou 12, já é adolescente. Então, até o dia do aniversário dos 12 anos, né, 11 anos e 29 dias, ela é criança. Completou 12 anos, no dia que fez aniversário, não é na hora do nascimento, mas no dia que ela fez aniversário, ela já é adolescente, dos 12 aos 18 anos completos. Entendi. Outra pergunta que chegou aqui, Aline, foi o que fazer quando uma criança relata um abuso, digamos, dentro da igreja, para uma tia. A senhora sabe assim me dizer o que ela deve fazer, porque eu até onde eu sei, eu não tenho que instigar, não, eu tenho que escutar, escutar, né, ali, não me desesperar. Nenhum tipo de resposta. De acolher aquela criança. O que você tem para nos dizer aí diante dessa pergunta? Essa é uma pergunta muito recorrente. Porque nós tias trabalhamos com muita criança, chega muita criança nas nossas mãos, né? Isso é uma pergunta muito recorrente, porque muitos têm medo de denunciar a suspeita. E não precisa ter medo de denunciar a suspeita, porque a suspeita também, de acordo com o estatuto, deve ser denunciado. Então, por exemplo, o primeiro ponto, é tipo uma anteninha, né? Uma anteninha do sinal vermelho. Aquela criança chegou para você, o que não é fácil, né? Tem que ter uma relação de muita confiança para uma criança chegar para um adulto e dizer que ela está sendo abusada, porque o que mais vigora, o que mais acontece é o pacto de silêncio, né? O abusador consegue firmar esse pacto de silêncio, mas quando uma criança consegue falar isso para uma tia, e a gente sabe que criança não mente, né, em regra, né, aquela criança tem aquela pureza, ainda mais para inventar uma situação dessa,
O primeiro passo, como você falou, ouvir e analisar os sinais. Como que aquela criança está reagindo? Quais são as palavras que aquela criança tem usado? O comportamento mudou? Né? O que é que está acontecendo com aquela criança? Observa os sinais. Segundo, se aquele pai, aquele tio de Ministério Infantil, aquela professora, tiver uma relação de confiança com algum da família, né, algo muito que seja realmente de muita confiança, o primeiro passo é chamar aquela pessoa, né, se isso, a gente está dentro da suspeita, chamar aquela pessoa, aquele responsável, conversar e tentar identificar se realmente está existindo em casa também sinais de que aquela criança está sendo abusada. Se aquele parente concordar, né, em ajudar a descobrir isso e levar para os órgãos competentes, ótimo. Se sentir bloqueio naquele responsável, que ele se furtar, não acha que não, que é loucura da criança, você não pode se eximir de denunciar, né? Porque a denúncia no Conselho Tutelar, no canal de denúncia que a gente está divulgando bastante, que é o Disque 100, que é ligação 24 horas, gratuita, de qualquer telefone. Aplicativo agora, o Direitos Humanos também já tem, você pode baixar e denunciar, né? Não precisa se identificar se não quiser. Aquela denúncia, ela vai chegar em um dos órgãos do Sistema de Garantia de Direito e profissionais capacitados vão investigar aquela situação. Então, pode ser que descarte a suspeita, ótimo, mas você cumpriu o seu papel. E se não descartar a suspeita? E se for confirmado? Então, você iria deixar aquela criança sofrendo um abuso até quando? Né? Então, o primeiro passo é se alertar, não é na primeira conversa já sair, já chamar um da igreja e já divulgar isso para todo mundo, não. É ter esse cuidado de tentar chamar o responsável, o pai ou a mãe, tentar conversar, né, para saber, às vezes é um tio próximo, às vezes um primo, às vezes um adolescente, alguém mais velho, que está abusando daquela criança. Então, ouvir é o primeiro passo. Segundo passo, denunciar, mesmo sendo suspeita. Ah, mas não tem sinais de abuso no corpo, mas pode ter psicológico. Né? Um adulto, por exemplo, que coloca uma criança para ter acesso a um vídeo pornográfico, para ver se induz aquela criança a sentir prazer com aquele vídeo, ele está abusando. Então, ele nem tocou nela, mas mostrou uma foto, uma revista, um vídeo, ele abusou, e aquilo vai ter consequências para aquela criança na sua vulnerabilidade psicológica, né, na sua integridade psicológica. Então, violou, ela vai precisar de tratamento. Quem vai tratar? Se a família tiver condições de contratar profissionais específicos, vai contratar. Se não tiver, os órgãos do Sistema de Garantia de Direito, como o CREAS, por exemplo, tem psicólogos que vão ajudar aquela criança, junto com a parte espiritual da igreja. Não estou ouvindo seu microfone, Tia G. Ah, tem uma outra pergunta que chegou aqui para mim, dizendo o seguinte, falar a palavra denúncia, a pessoa, tipo assim, ela tem medo dessa palavra de não entrar em briga, é por isso que às vezes não vai denunciar. Há uma outra palavrinha que pode se falar sem ser denúncia? Pode se falar, comunicar aos órgãos competentes, né? Comunicar o fato, a suspeita aos órgãos competentes. Inclusive, pode ser feito se você não quer se indispor, cidade pequena, município pequeno, todo mundo conhece os conselheiros tutelares, né? Uhum. Todo mundo sabe quem são os conselheiros. Então, às vezes você tem medo de chegar lá, denunciar e aquilo ficar sabendo, aquela família, às vezes, os pais são pessoas perigosas, né? Muitas tias já falaram comigo no privado que sabem de situação de abuso. Recentemente eu vi uma tia desesperada falando que o pai de uma criancinha da igreja, ele não é evangélico, ele é soro positivo e ele estava abusando do filho, sendo soro positivo, abusando da criança, só que ela tinha medo de denunciar ele, porque ele também fazia parte do tráfico, né? Então, realmente existem essas situações, mas os canais de denúncia os aplicativos, eles possibilitam a denúncia anônima, ou a comunicação, se você não quer usar esse termo denúncia, a comunicação a um órgão competente. O fluxo, por exemplo, do Ministério dos Direitos Humanos, quando você liga para o canal de denúncia de Disque 100 e diz, olha, em tal endereço, tal lugar, uma criança, assim, de X anos, está sendo vítima de abuso, eu estou suspeitando que ela está sendo vítima de abuso. Tá? Esse canal de denúncia, ele vai encaminhar essa denúncia para um órgão do Sistema de Garantia de Direito, provavelmente é o Conselho Tutelar. E esse Conselho Tutelar vai começar a acionar, né,
os órgãos competentes, ele mesmo vai tentar fazer uma visita, vai poder acionar um CREA, vai poder, se for o caso bem escancarado, a delegacia especializada. Então, ninguém vai saber que foi você que denunciou, que comunicou, mas vai se movimentar a máquina para tentar proteger aquela criança. Entendi. O ECA, eu acho assim, importante, né, esse momento de aprendizado também, que a gente observa, por exemplo, que do ECA também, Aline, saiu, logo quando surgiu o ECA, logo depois saiu o que? O CONANDA? É isso? Sim, sim, se eu não me engano, agora também são 30 anos do Conselho, né? Nacional. Uhum. Que ele foi criado em 1991, é isso? Sim, E tudo começou a partir do ECA? Sim, sim, o órgão foi criado por conta do estatuto, né? O Conselho Tutelar também, ele não existia antes do estatuto. Então, foi criado o Conselho Tutelar, o Conselho Nacional, né, os conselhos municipais, todo esse sistema, essa rede de garantia de direitos, ela foi criada com o surgimento do ECA. Por isso que eu te falei que eram muitos benefícios com o advento do estatuto, mas que eu ia destacar os principais, mas todos esses órgãos, Conselho Tutelar, Conselho Municipal, Conselho Nacional, eles surgiram com o Estatuto. Após o Estatuto, não existia. Chegou uma outra pergunta aqui para mim, Aline, que diz assim, como trabalhar o ECA na escola, né, em sala de aula, e também na igreja e na comunidade, tipo, escola, Excelente. Na igreja e na comunidade, porque encontra-se tabu em alguns, né, de se falar, porque para muitos é até pecado falar a palavra sexo. Só que, né, as nossas crianças, elas ouvem isso até em desenho, então é agora que a gente tem que entrar para falar e orientar mesmo. Essa pergunta eu gostei muito dessa pergunta, porque existe uma lei, né, eu tenho que falar de lei, não tem jeito, mas existe uma lei, a 11.525 de 2007, que fala que o ECA deve ser incluído na grade curricular do ensino fundamental de todas as escolas do Brasil. E a gente sabe que isso não acontece. Algumas escolas do Sul, eu tenho umas amigas do Sul que, graças a Deus, lá no Sul, os adolescentes, as crianças do ensino fundamental têm o estatuto com grade curricular de ensino, né? Por que é importante? Primeiro, dá para se trabalhar, sim, nas escolas, os direitos fundamentais, mostrar para as crianças e adolescentes que elas são detentoras de direitos fundamentais, para que elas possam, inclusive, brigar por esses direitos, né? Se unir como crianças e lutar por esses direitos, né? Saber que elas são detentoras, valorizar, inclusive, a própria criança e o adolescente, né? Os direitos fundamentais, as medidas de proteção, a Declaração Universal dos Direitos da Criança, tá? Porque aquela criança, às vezes, está sendo violada, não é só abuso sexual que ocorre dentro de casa, são violências psicológicas, privações, né? Crianças que são privadas de alimentação, de saúde, pais que negligenciam banho. Então, a criança conhecendo seus direitos, ela vai poder conversar com um adulto, dizer que ela está sendo privada daquilo. Então, tem como, sim, implantar isso nas escolas. Inclusive, é lei. O que é que você pode fazer no seu município? Procurar os vereadores que foram eleitos. E, vamos propor aqui a gente fazer uma lei municipal obrigando, a partir do ano que vem, incluir o ECA nas escolas, na grade curricular de ensino, ensinar para os alunos que existe um estatuto para eles, que eles têm direitos fundamentais. Então, você desencadear esse projeto na sua cidade. E na igreja também, a igreja também pode trabalhar a linha de direitos fundamentais e pode trabalhar o que é o estatuto, né, mostrando para... Tem muitas tias que têm recursos com o estatuto, né, com aquele boneco grandão fazendo em forma de estatuto. Tem uma tia que faz um projeto muito lindo que chama a Jane Gomes, que é projeto ECA nas escolas. Ela leva para as crianças o ECA, ela mostra os direitos que as crianças têm através de jogos, de brincadeiras. É muito interessante o trabalho dela. Então, vocês podem se espelhar nessa tia e em muitas outras que trabalham o ECA nas igrejas e o ECA nas escolas. Muito bem, Tia Aline. Uma vez eu estava numa conferência que eu fui convidada para participar, e estava comigo a tia Keila também, que faz parte do Ministério Tia G, e nós estávamos ali, de repente a gente começou a falar do ECA, e teve alguém que se levantou e ficou chateado, porque, quanto igreja, nós estávamos
tipo, até, eu acredito até violando alguma coisa com o ECA, quanto na realidade a gente estava nos empoderando mesmo do ECA e falando ali dos direitos, o que é que a criança tem, e mostrando que nós, quanto comunidade evangélica, né, quanto igreja, a gente também está por dentro desses assuntos, e só que eu me senti criticada, mas ali eu fui muito educada, saí do lugar agradecendo por aquele momento, tipo, ei, vocês não podem conhecer o ECA, então eu já me senti assim, né, quanto igreja, ser discriminada por conhecer, por falar, por entrar nesse assunto, tipo, como se eu não pudesse falar, né? Sim. Mas a gente sabe da importância que isso tem, não só na igreja, como também na comunidade em geral, né? E a gente precisa conhecer isso, né? E se a senhora tiver mais alguma coisa para falar, né? Porque nós já estamos indo para a parte final. E a conversa é muito boa e a gente vai ganhando experiência em cima disso, então eu fico muito feliz e agradecer todas as pessoas que estão participando com a gente nesse momento, compartilhando a live, né? E convidar também aqueles que estão nos assistindo para que volte também, eu acredito, deixa eu ver aqui. Hoje é a doutora Aline, tia Aline, né, que está conosco, trazendo toda a importância do ECA. E também, dia 14, Aline, nós vamos estar de volta aqui também à noite, falando com uma outra pessoa, que é a Larissa, que ela é juíza de Direito do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá. Ela também vem trazendo uma temática maravilhosa, né? E eu convido todos aqueles que estão nos acompanhando a estar conosco nesses dias das lives, né? Nesse momento tão maravilhoso, né? Você pode sim, pode deixar as suas considerações finais, dê meu abraço na tia Esperança, nessa guerreira aí, do pescador de criança eu sou, estou em oração, acredito que vai acontecer ainda, acredito sim no agir de Deus, nós estamos nessa empleitada, orando juntas, porque a gente sabe do que é preciso para esses últimos tempos, e o tema é tão maravilhoso que é sonhar. Por que não sonhar? Por que não sonhar? Eu vou sonhar até nos últimos segundos aqui, contando com essa mulher guerreira para estar novamente na Bahia com vocês, viu? Estamos sonhando. Você pode dar as considerações. Tá, tia G, eu quero agradecer mais uma vez o convite de estar aqui, contribuindo, né? Toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor, que nos usa, que nos capacita, que nos chama. Ele não escolhe os capacitados, mas ele capacita aquele que ele escolhe. Ele precisa encontrar em nós apenas um coração disposto, um coração que arda pela obra, que tenha realmente um chamado, uma convicção, um amor por aquele trabalho, para que Deus vá direcionando, impulsionando, abrindo os caminhos, né? Então, que bom que ele achou graça, como Noé achou, como Enoque achou, que ele achou graça em nós para estar nesse ministério mais lindo da igreja, que é o ministério infantil. O ministério mais lindo de todos, mais alegre, mais colorido, mais puro, né? E a gente ganha crianças para uma vida toda na igreja. A gente não ganha já alguém já no finalzinho da vida, que também vale, né? Como ladrão na cruz, mas a gente ganha alguém que vai trabalhar a vida toda para o Senhor. E isso é lindo, é um coração, é uma vida inteira para Jesus. E eu quero dizer que, assim, a gente não pode deixar desanimar quando pessoas, como você falou agora, né, que acha que a gente não deve falar do estatuto na igreja, falar das leis, mas o nosso mestre, que nos deu exemplo em tudo que ele fez, ele falou para os discípulos, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ele estava cumprindo uma legislação que obrigava as pessoas a pagarem um tributo. Nem por isso ele se furtou de cumprir aquela legislação, como a gente não se furta, que faz declaração de imposto de renda, recolhe os nossos impostos, todo cidadão de bem procura cumprir a legislação. Se a gente procura cumprir a legislação, a gente está dentro de um país que tem outras legislações e a gente abraça a que vai nos favorecer, que é o estatuto, sim, e a gente vai brigar que os gestores que estão ali com os nossos votos, eles cumpram o seu papel e garantam aquilo que está previsto em lei para os nossos pequeninos. Isso é defender a infância, né? Isso é garantir que uma escola funcione, isso é garantir que uma merenda escolar não seja mais a pior merenda para as crianças, isso é garantir que crianças tenham lazer, tenham cultura, tenham dignidade, que sejam protegidas, né, que os órgãos funcionem, que os CREAS funcionem. Isso é conhecer a lei
e buscar que a gente vive em uma sociedade que a gente não está no céu ainda, vamos para o céu, mas estamos aqui e precisamos preparar esse caminho máximo para que nossas crianças vivam com dignidade. Então, que realmente se capacitem, que leiam o estatuto, está aí na internet, no Planalto, no site do Planalto. Se tiverem interesse no meu material, tem outros materiais também, que busquem, que se levantem em suas cidades como defensores da infância mesmo. Tá? É verdade. E eu estou à disposição depois para dúvidas no privado, nas minhas redes sociais também, tá? Tá. O teu Face é Aline Pestana? Agora o Face que eu uso para esse trabalho a minha página oficial é Em Defesa da Infância. Em Defesa da Infância. Quanto aqui no Facebook. Em Defesa da Infância. Pronto. Eu posto muitas coisas, faço lives também, divulgo muito material, passo material, PDFs, então, para quem gosta da temática, pode acessar. Com certeza. E esse livro aí, esse guia prático, Conhecendo o ECA, a minha mão chega a estar assim, para querer tocar, que eu vou pedir o meu, que quando eu ia pedir o meu, aconteceu o que aconteceu, né? Fechou tudo, mas agora que eu pude ver, vai chegar na minha mão, porque eu vou fazer esse pedido, né? De máscara por correio, o pessoal está pedindo, aproveitando a pandemia, inclusive, para estudar, né? Com certeza, e esse é o momento para que a gente possa estar estudando, né? Isso. E a própria, olhando para esse lado que você estava falando, né? A própria Bíblia, a própria lei, o livro da lei, ele nos diz lá em Provérbios 31:8, quando ele fala, né? Erga a voz, né? Sim, erga a voz em favor dos que não podem se defender. Então, quando eu olho para isso, às vezes tem pessoas que tentam parar, não fala isso porque isso não faz parte da tua. Então, a gente olha assim, Deus nos manda fazer, então, os que não fazem, que se despertem, os que já fazem, façam melhor, e deixa Deus usar cada um de forma tremenda, extraordinária. Mas esse mesmo versículo, ele é tão lindo, que eu gosto muito dele, você falou, que ele fala, além da gente ligar a voz, ele fala para defender o direito dos pobres e dos necessitados. Olha isso, né? Fala para a gente defender o direito. Olha o que a gente está fazendo aqui. Defender todos dos desamparados. É algo muito lindo. E é diante disso que nós vamos agora, Aline, fechar esse momento, né, com uma oração. Amém. Nesse momento tão importante, nós estamos vivendo um caldeirão de sentimentos, onde está a tristeza, a dor, alguns lugares a alegria, crianças sentindo falta dos coleguinhas. Então, nesse momento, a gente tendo amigos que estão dodóis, tendo pessoas que precisam de oração, independente da sua religião, a gente respeita a todos, só que nesse momento nós vamos orar, fazer uma oração em prol das nossas crianças do mundo todo, né? E também das famílias, que tudo começa na família, né, Aline? Tudo começa na família. Então, nós vamos aqui levar nossos pensamentos em oração. E todos os internautas que estão nos acompanhando, coloca a tua mãozinha aí, igual como a gente fala com as crianças aqui, ó, e vamos orar ao Papai do Céu, porque toda honra é dele, toda glória é dele, é para ele, são feitas todas as coisas, não é, Tia Aline? É verdade. Então, nós vamos orar e agradecer ao Senhor nesse momento. Amém. Pai bendito e Deus soberano, a Ti seja dada a honra, a glória e todo o louvor, Pai. Pai, muito obrigado por esse momento de esclarecimento, de dúvidas. Muito obrigado por tudo, Senhor. Pelas pessoas que estão assistindo, Senhor. Por aquelas pessoas que já passaram por alguma situação que precisa da Tua intervenção. Toma plemasia, meu Deus. Aquela casa que tem alguém que está doente. Vai curando, vai passando o Teu bálsamo curador. Vai trazendo a esperança, os sonhos, Senhor. Eu acredito que o Senhor pode mudar todas as coisas, meu Deus. Eu acredito no amanhã. Eu acredito no que tu podes fazer, meu Senhor. Cobre todas as crianças com as tuas mãos poderosas. Assim como a galinha cobre os seus pintinhos, Senhor, faça conosco, guardando e livrando de todo o mal. E que toda peste, toda mortandade bata em retirada no poder e do sangue do nome de Jesus.
Eu te peço, meu Senhor, já com fé te agradeço. Amém. Glória a Aline, Deus. meus beijos aí na Nana, na Tia Esperança, e você também, aquele abraço. Outro Tá abraço. bom? Fique com Deus. Até a próxima, se Deus quiser. Amém. Beijo. Tchau para todos que ficaram conosco até agora, né, Tia Aline? Todos. Isso. Um grande Beijo. abraço, abraço. Tchau. Tchau, tchau.